Olá a todos! Você sabia que o nosso comportamento está baseado em alguns princípios e regras que aprendemos na relação com a família e sociedade? E que construímos uma base que pode contribuir para o nosso crescimento emocional ou simplesmente nos paralisar? Meu nome é Fabiane Siqueira, sou psicóloga, terapeuta de família e casal e estarei ensinando para vocês neste vídeo 3 modelos de comportamento que desenvolvemos e que influenciam a nossa habilidade ou não em resolver conflitos e se relacionar. A primeira coisa que eu gostaria de passar é que o nosso comportamento é influenciado pelo meio que a gente vive. A gente constrói a visão de mundo que a gente tem a partir das experiências que estabelecemos na relação com as pessoas que a gente conhece. Então a gente passa por diversas fases do ciclo de vida. Quando a gente nasce, a gente já vem ao mundo recheado de expectativas que as pessoas têm da gente. Depois a gente se torna criança, a gente avança para a fase da adolescência, entramos na vida adulta e aí a gente se relaciona muitas vezes com um parceiro, temos filhos e envelhecemos. Todas essas fases do ciclo de vida, elas transmitem conhecimentos e regras passadas pela família, pelas pessoas que a gente conhece fora do meio social, e sejam elas conscientes ou inconscientes, a gente vai desenvolver padrões de comportamento de acordo com como essas relações foram estabelecidas. Então eu vou apresentar para vocês 3 tipos de comportamento que a gente pode desenvolver. São elas as que aprendemos, as que imitamos e as que decidimos por nós mesmos como queremos nos comportar. Então, o primeiro comportamento que eu quero apresentar é a que aprendemos. Estas são aqueles que herdamos da nossa família, desde a fase da infância, e que se repetem sem nenhum questionamento. Essas regras fazem parte das leis estabelecidas nas relações e que nos são passadas para poder manter os valores da família. Desde o momento que a gente vem ao mundo, desde o processo de concepção, nos é passado o que se espera de nós. E na maioria das vezes nos comportamos conforme essas expectativas, mesmo que elas não sejam como a gente gostaria de nos comportar. Então é muito comum a criança fazer questionamento aos pais e os pais responderem. Por exemplo, eu sempre fiz desse jeito. Ou então, sempre foi assim, para de ficar questionando. E de fato, muitas crianças deixam ao longo do tempo de questionar os pais. E aí quando essa criança cresce e se torna um adulto, ela se vê fazendo a mesma coisa que seus pais faziam. Ou seja, ela leva esse padrão de comportamento infantil para a vida adulta. Isso limita o desenvolvimento. O outro comportamento que eu quero passar para vocês são os que nós imitamos. Esses a gente aprende, seja no ambiente familiar, seja no meio externo. A escola, o trabalho, o grupo de amigos, colegas. Você já ouviu a seguinte frase? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Geralmente essa frase não funciona, porque o que a gente vê na prática são as pessoas fazendo o que viram e não o que ouviram. A gente desenvolve esse comportamento muitas vezes porque a gente tem o objetivo de querer fazer parte de um grupo, é uma necessidade de ser humano. A coisa mais difícil que tem pra gente é não se sentir pertencente. Então a gente quer ser aceito e termina imitando e fazendo para poder fazer parte daquele grupo, né? Então é muito comum também a gente ouvir as pessoas dizerem: ah, eu faço assim porque todo mundo faz desse jeito. Simplesmente imitamos e compreendemos que estamos fazendo corretamente. E esse modelo ele também pode ser levado para a vida adulta e também pode impedir que a gente cresça emocionalmente, que nós possamos amadurecer. O terceiro comportamento que eu vou trazer para vocês são os que nós decidimos por nós mesmos como a gente quer se comportar. Só que esse comportamento exige um processo de questionamento e de assumir a responsabilidade e consequência pelas nossas decisões e ações. As decisões, elas são tomadas de forma consciente, independente do que o outro pense e sente. Poucas pessoas chegam nesse nível, porque vivem uma vida muito preocupada pelo que as pessoas vão dizer ou pensar. Nós temos uma necessidade muito grande de aprovação
e de amor por parte do outro. E essa necessidade, ela limita nosso desenvolvimento. Então, só para recapitular, nós vimos 3 tipos de comportamento. Os comportamentos que aprendemos e que imitamos dificultam o nosso processo de crescimento e eles fortalecem para que tenhamos dificuldade de olhar as situações como um todo. Distorce o processo de comunicação, dificulta a habilidade de resolver as situações conflituosas, porque simplesmente a gente vai aprendendo sem questionar e vai imitando para poder fazer parte de um grupo. Já os comportamentos que decidimos e que nós mesmos queremos desenvolver, eles exigem consciência maior de si próprio. E muitas vezes a gente precisa da ajuda de um especialista para aprender a desenvolver esses comportamentos que escolhemos. Mas esse, gente, não faz com que a gente tenha tanta dificuldade de poder lidar com situações que envolvem filhos, marido, esposa, ambiente de trabalho e assim por diante. Então é isso, pessoal. Eu apresentei para vocês 3 tipos de comportamentos que desenvolvemos ao longo da vida nas relações. Esses comportamentos vão desde a infância e a gente reproduz na vida adulta e vai ser passada de geração para geração. E você? Quais são os comportamentos que percebe fazer parte da sua vida adulta? Comente aqui abaixo que eu gostaria de saber. Se você gostou desse conteúdo, dê um like nesse vídeo para ajudar que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Se inscreva no canal, aperte o botãozinho aqui embaixo e acione esse sininho para que você seja notificado em todas as publicações que eu colocar nesse canal. Crescer emocionalmente só depende de você.